Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais fascinantes e misteriosas da arqueologia. É uma lenda que tem de tudo, sabe? Tesouros de ouro, faraós da antiguidade e, claro, uma suposta vingança que veio direto do túmulo. Então, vamos juntos investigar a famosa maldição de Tutancâmon. E a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: será que todas aquelas coisas estranhas que aconteceram depois que acharam a tumba foram mesmo uma vingança do faraó? Uma força sobrenatural porque perturbaram o descanso dele? Ou, quem sabe, foi tudo uma história incrível que a mídia da época aumentou e a nossa imaginação fez o resto? É isso que a gente vai tentar descobrir. Então, para a gente entender essa lenda, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Vamos imaginar a cena: estamos no Egito, no famoso Vale dos Reis, um lugar que, por séculos, guardou os maiores segredos dos faraós. E é bem aí que a nossa história começa, com uma busca que ia mudar a arqueologia para sempre. Pensem só na situação. O arqueólogo Howard Carter passou anos e anos cavando debaixo daquele sol do deserto, já quase sem esperança nenhuma. O patrocinador dele, o Lord Carnarvon, já estava quase cortando a verba, sabe? Era a última chance mesmo. E aí, em novembro de 1922, a equipe dele encontra um degrau. Um degrau escondido debaixo da areia. Eles começam a limpar e pronto. Lá estava, uma porta, selada há mais de 3.000 anos. Dá para imaginar a emoção desse momento? E o que ele fez? Abriu um buraquinho na porta, pegou uma vela e olhou lá para dentro. O Lord Carnarvon, do lado de fora, super ansioso, perguntou: "E aí, consegue ver alguma coisa?" A resposta do Carter, gente, entrou para a história cheia de admiração. Ele disse: "Sim, coisas maravilhosas." E nossa, que coisas maravilhosas eram, porque olha, a maioria das tumbas dos faraós já tinha sido saqueada há muito tempo, mas a de Tutancâmon, ela estava praticamente intacta. Tinha ouro por todo lado, capelas douradas, aquele sarcófago incrível e, claro, a múmia do faraó menino. Foi, sem dúvida, a maior descoberta arqueológica do século. O mundo inteiro parou para ver. Só que, junto com toda essa fama, com todo esse fascínio, começou a surgir um mistério. Logo depois que a tumba foi aberta, uma série de eventos bem estranhos, bem sombrios começou a acontecer. Isso foi um prato cheio para os jornais e para a imaginação das pessoas. Foi aí que nasceu a lenda da maldição. A primeira vítima e a mais famosa de todas foi o próprio Lord Carnarvon. Ele morreu só 5 meses depois da abertura. A causa oficial foi uma infecção por uma picada de mosquito. Mas a imprensa logo ligou os pontos e disse que era coisa do faraó. E a lista só parecia aumentar. Visitantes da tumba, familiares, especialistas, qualquer pessoa ligada à descoberta que morria virava manchete. E a ideia de uma vingança do além só ganhava mais e mais força. E para deixar tudo ainda mais com cara de filme, a lenda foi ganhando detalhes fantásticos. Corria o boato de que, no momento exato em que o Lord Carnarvon morreu lá no Cairo, o cachorro dele, que estava na Inglaterra, a milhares de quilômetros, uivou e morreu também. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas eram histórias assim que transformavam meras coincidências numa maldição assustadora para todo mundo. Bom, a história é fantástica, não é? Mas agora vamos fazer como a ciência faz. Vamos olhar para os fatos com um pé atrás, com um olhar mais cético. Será que existe uma explicação racional para tudo isso? Será que a ciência consegue explicar o que o pessoal chamou de maldição? Vamos dar uma olhada nas evidências. Então, a gente tem aqui duas visões bem diferentes. De um lado tem a lenda que fala em magia e em vingança do faraó. Do outro lado, a ciência vem e aponta para uma coisa bem mais pé no chão. Mas não por isso menos perigosa, viu? A gente está falando dos riscos biológicos de abrir um lugar que ficou fechado por milênios. Agora pensem comigo. É como se eu estivesse dando uma aula de biologia. Uma tumba é basicamente uma caixa fechada, lacrada, por mais de 3.000 anos. Lá dentro tem matéria orgânica se decompondo. Oferendas de comida, tecidos, o próprio corpo. Isso cria um ambiente perfeito para fungos e bactérias crescerem. E o nosso sistema imunológico, hoje, não está preparado para lidar com esses micro-organismos tão antigos. Então, respirar aquele ar lá de dentro, sim, poderia ser bem perigoso de verdade. Ok, além dessa parte da biologia, que já é bem interessante, tem outros 2 fatores que foram chave para criar essa lenda toda. O primeiro,
a pura e simples coincidência. E o segundo, o poder gigantesco da imprensa daquela época, que, vamos combinar, adorava uma história de arrepiar. Vamos ver como tudo isso se junta. E agora vem o argumento que é talvez o mais forte contra a ideia de uma maldição. Pensa bem, se a maldição fosse real, quem deveria ser a primeira vítima? O Howard Carter, claro. Ele foi o primeiro a botar o pé lá dentro. Só que ele viveu por mais 16 anos depois da descoberta e morreu de causas naturais. Esse fato sozinho já deixa a história da vingança do faraó bem mais fraca, né? Então, a gente consegue montar a receita dessa maldição. Pega as condições de saúde bem ruins dentro da tumba, adiciona algumas mortes que aconteceram por coincidência, mistura com uma imprensa que estava louca por uma história sensacional e, por fim, coloca o nosso cérebro, que adora conectar pontos e achar padrões onde não existem. O resultado, uma lenda super poderosa que dura até hoje. Certo! A gente já olhou a descoberta, o mito, a ciência. E agora, qual é a conclusão? O que os historiadores e cientistas pensam hoje sobre a maldição de Tutancâmon? Chegou a hora do veredito. Olha, o consenso hoje em dia é bem claro. A maldição é sem dúvida uma das melhores histórias que a arqueologia já nos contou. Mas é isso, uma lenda. Ela é um produto da sua época, uma mistura perfeita daquela emoção da descoberta com os perigos reais que na época ninguém entendia direito de entrar num ambiente que ficou fechado por tanto tempo. E a gente termina com uma reflexão. A maldição pode até não ser de verdade, mas a história dela sobreviveu por um século e continua fascinando todo mundo. Isso faz a gente pensar, por que será que nós, seres humanos, gostamos tanto de um bom mistério? Talvez seja porque as melhores histórias não são só sobre o que realmente aconteceu, mas sobre tudo aquilo que a gente imagina que poderia ter acontecido. Obrigada pela companhia nessa investigação.